Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você já se perguntou o que há com Jerusalém que a torna o centro do mundo quando o assunto é Apocalipse ou a segunda vinda de Jesus? Isso está mesmo na Bíblia? Jerusalém estaria se preparando para essa segunda vinda? Será mesmo verdade? Bem, há alegações de que alguns sinais que estão aparecendo em Jerusalém podem indicar que Jesus realmente esteja voltando, segundo a crença dos cristãos. Alegam ainda que são 4 os principais sinais que têm sido aguardados por séculos e que já podem ter surgido. Que sinais são esses, afinal? Foram mesmo previstos para a nossa era ou um tempo já passado? Bem, um dos sinais seria a emancipação de Israel em 1948, que é vista por alguns como o renascimento de uma nação. Fato previsto há mais de 2.500 anos, que estaria vinculado a essa passagem de Isaías, capítulo 66, verso 8, que diz: Quem já ouviu algo semelhante? Quem já viu tal coisa? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num só instante? Isaías 66, 8. A criação do Estado de Israel se deu oficialmente em 14 de maio de 1948, com a intervenção da ONU, a Organização das Nações Unidas, que dividiu o território em 2 partes, uma para Israel, outra para a Palestina. Vale acrescentar que, até então, a Palestina era quem reclamava todo o território para si, em nome do Mandato Britânico da Palestina estabelecido pela Liga das Nações em 1920. Outro sinal tem a ver com a construção do terceiro templo. Os templos de Jerusalém possuem uma fortíssima ligação com as tradições judaico-cristãs, bem como com os eventos históricos que moldaram o Oriente Médio. Segundo a tradição bíblica, o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão em 960 a.C. De acordo com as crenças, era um grande santuário dedicado ao Deus de Israel e era onde estava abrigada a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e as tábuas da lei. Em 586 da mesma era, sob o comando de Nabucodonosor II, o Império Babilônico invadiu Jerusalém, destruindo-a quase completamente. Além de ter destruído o templo, os judeus foram levados para o cativeiro babilônico, onde ficaram por 50 anos. Após a conquista da Babilônia pelos persas, que hoje é o Irã, em 538 a.C., o rei Ciro o Grande permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. A conclusão do que ficou também conhecido como o Templo de Zorobabel foi no ano de 516 a.C., sob a administração do próprio Zorobabel, que era um líder israelita, e também do sumo sacerdote Josué. No século I daquela era, o rei Herodes o Grande promoveu uma grande reforma e ampliação do templo, tornando-o ainda mais majestoso. Porém, em 70 d.C., o Império Romano, sob o comando do general Tito, destruiu o templo durante a repressão à Grande Revolta Judaica. O local foi saqueado e queimado, restando apenas o Muro das Lamentações, que ainda existe hoje como um local sagrado para os judeus. É aquele muro onde os judeus ficam se movendo e orando ali. Curiosamente, há uma passagem no Evangelho de Mateus para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção. Está no capítulo 24 de Mateus. Enquanto saía do templo, Jesus foi abordado por seus discípulos, que lhe chamaram a atenção para os edifícios do local. Diante disso, ele lhes afirmou que, em breve, nenhuma pedra permaneceria ali sobre a outra, sem ser derrubada. Mais tarde, já no Monte das Oliveiras, os discípulos o procuraram em particular e perguntaram quando esses acontecimentos ocorreriam e qual seria o sinal de sua presença e do fim do sistema de coisas. Jesus então os advertiu a terem cuidado para não serem enganados, pois muitos surgiriam afirmando ser o Cristo e conseguiriam enganar a muitos. Disse-lhes também que ouviriam falar de guerras e rumores de guerras, mas que não deveriam se apavorar, pois tais eventos precisariam ocorrer, embora ainda não representassem o fim. Seria o princípio das dores. Ele explicou que as nações se levantariam contra as outras e reinos entrariam em conflito entre si. Além disso, haveria fome e terremotos em diversos lugares. Esses acontecimentos seriam apenas o início de tempos difíceis.
Jesus prosseguiu dizendo que seus seguidores seriam perseguidos, entregues à tribulação, mortos e que seriam odiados por todas as nações por causa do seu nome. Muitos se desviariam, trairiam e odiariam uns aos outros. Além disso, falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Com o aumento da iniquidade, o amor da maioria das pessoas iria se esfriar. Desculpe perguntar, mas você vê alguma coincidência com muita coisa que hoje está acontecendo? Será que os israelenses têm essa mesma sensação, uma vez que as palavras de Jesus estão tão próximas da realidade que o mundo vive hoje? Bom, a construção do terceiro templo, que segundo alegam é uma realidade, é uma ideia que gera muito debate entre religiosos, políticos e também alguns profetas modernos. Na perspectiva judaica, muitos judeus ortodoxos acreditam que o terceiro templo será reconstruído no Monte do Templo, onde ficavam os dois templos anteriores. O problema é que hoje ali se encontram a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, locais sagrados para o Islã. Alguns grupos messiânicos acreditam que a construção do novo templo está ligada à vinda do Messias. Já nas correntes cristãs, especialmente nas evangélicas, alguns acreditam que a reconstrução do terceiro templo pode estar relacionada às profecias do Apocalipse, antecedendo a volta de Cristo. Outras vertentes veem o templo como algo simbólico, representando a presença de Deus entre os crentes. O terceiro templo será construído? Será um evento espiritual ou físico? A resposta não depende somente da fé, mas sobretudo das questões geopolíticas que atualmente estão inseridas num liquidificador gigante, se me permite a comparação. Aliás, aquela região toda sempre esteve, né? Segundo as tradições, há um outro fato que está relacionado à construção do terceiro templo, seguido pela volta de Jesus Cristo ou pela vinda do Messias, conforme o olhar religioso que você tiver. Trata-se da novilha vermelha, cujo nascimento tem a ver com uma certa profecia. A novilha vermelha, ou a Parah Adumar, em hebraico, desempenha um papel crucial na tradição judaica, sendo associada à pureza ritual e à chegada da era messiânica. Sua existência é vista por muitos como um sinal profético ligado à vinda do Messias e à reconstrução do Templo de Jerusalém. Nas Escrituras, a novilha vermelha é mencionada como um elemento essencial aos rituais de purificação. O sacerdote Eleazar, segundo o relato bíblico, deveria tomar um pouco do seu sangue e aspergi-lo 7 vezes diante da tenda do encontro, conforme descrito em Números. Além disso, o texto sagrado enfatiza que essa novilha deveria ser pura e sem defeito, sendo as suas cinzas utilizadas na purificação daqueles que haviam tido contato com um cadáver, uma das maiores formas de impureza ritual no judaísmo antigo. Bom, mas o que a novilha vermelha tem a ver com o contexto atual na região, André? O fato é que muitos enxergam uma conexão entre a novilha vermelha e os acontecimentos atuais no Oriente Médio, bem como com a segunda vinda de Cristo, especialmente dentro das tradições judaico-messiânicas e cristãs escatológicas. Nos últimos anos, alguns grupos religiosos em Israel têm trabalhado ativamente para restaurar os rituais do templo, incluindo a busca por uma novilha vermelha perfeita, conforme exigida pela Torá. Em 2022, por exemplo, chegaram a Israel algumas novilhas que supostamente atendem aos critérios bíblicos, o que reacendeu discussões sobre a possibilidade da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Além do já citado problema com os muçulmanos, se construírem o templo nos mesmos lugares onde havia os anteriores, que são considerados sagrados, há também o contexto em que a região vive atualmente. Na verdade, nunca deixou de viver, como abordamos agora há pouco. Contudo, às vezes, o pavio se acende e a região literalmente pega fogo. Para algumas correntes cristãs, principalmente evangélicas e pentecostais, a reconstrução do terceiro templo e a preparação dos rituais judaicos são sinais proféticos dos fins dos tempos. Além de Mateus 24, que eu já li para você, onde Jesus fala das guerras, perseguições, eventos cósmicos antes de sua volta, 2 Tessalonicenses, escrita por Paulo no seu capítulo 2, verso 4, menciona um futuro homem da iniquidade, o anticristo.
se assentando no templo de Deus, o que implicaria a existência de um terceiro templo. Já em Apocalipse 11, 1 e 2 é mencionada a medição do templo, interpretado por alguns como um templo futuro. Nesse contexto, muitos cristãos acreditam que a reconstrução do templo antecederia a manifestação do anticristo, seguida da volta de Cristo para estabelecer o seu reino definitivo. A relação entre a novilha vermelha, os conflitos no Oriente Médio e a segunda vinda de Cristo não é uma certeza absoluta, mas sim uma interpretação profética baseada em textos bíblicos. Se a novilha realmente for sacrificada e utilizada num ritual de purificação para um futuro templo, isso pode representar um evento de grande impacto tanto no judaísmo quanto nas crenças cristãs sobre o fim dos tempos. Os israelenses, ao seu modo, não só fazem relação com as profecias bíblicas, como também sentem um medo real e constante, uma vez que as bombas não cessam e têm matado inocentes de ambos os lados. E você? Caso a Bíblia esteja certa, como sempre está, você está pronto para prestar contas da sua vida a Deus? Deixe nos comentários as suas impressões sobre esse tema, seus credos, seus temores. Vamos falar sobre isso. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.